Eu tenho aqui alguns exemplos que fazem ser importante essas três características, né? Então aqui nós temos duas imagens. Nós temos um porcelanato líquido e uma mesa resinada. Lembrando que todas as imagens que estão aqui são imagens retiradas de vídeos da Redilize, tá? Todos esses produtos foram feitos, todas essas artes que nós estamos colocando aqui foram retiradas dos vídeos da Redilize ou do acervo Redilize, né? Então, como eu comentei para vocês, uma mesa como essa, será que realmente a gente não precisa ter um produto com as características de resistência térmica, mecânica e química? Vale a gente analisar isso, né? Uma mesa. Pô, o que você vai fazer numa mesa? Pô, provavelmente você vai colocar um copo muitas vezes em cima e você não pode deixar que marque. Muitas vezes você vai colocar coisas quentes em cima e você não pode deixar que marque. Muitas vezes você está jogando truco ali com o seu amigo e dá aquela porrada na mesa e não pode deixar que marque. Muitas vezes você vai limpar essa mesa utilizando produtos químicos, né? Você vai utilizar produtos químicos para fazer a limpeza e muitas vezes esses produtos químicos podem causar algum tipo de agressão na resina, até mesmo a água. A água muitas vezes ela pode causar um ataque químico ali. Então é importante no revestimento, né, quando a gente vai fazer uma mesa resinada, que a gente tenha resistência térmica, mecânica e química, por todos esses pontos que eu te falei aí. Piso, a mesma coisa, né? Ainda mais o piso, que é onde você pisa, onde você arrasta muitas vezes alguma coisa, onde você limpa de uma forma mais bruta. É diferente a forma que a gente limpa, sei lá, uma mesa, uma prateleira, alguma coisa assim. É diferente a forma que a gente limpa alguma coisa que muitas vezes é mais delicada para um piso. Piso é mais na agressão ali, né? Então, você precisa de um produto de alta resistência. Você precisa de um produto para fazer o seu porcelanato líquido de alta resistência química, física e principalmente a questão de abrasão e por aí vai, né? Então, e a gente pode falar que o porcelanato líquido não é artesanato? Não, né? O porcelanato líquido é um trabalho artístico. Eu posso dizer que, assim, dentro da construção civil, é um dos trabalhos mais artísticos que tem. Cara, eu já acompanhei alguns trabalhos, principalmente na época ali que o Fábio... Um beijo, Fábio, se você estiver assistindo aí. Se você estiver assistindo e não tiver deixado o like, vai se lascar. Como chama? O porcelanato líquido, eu acompanhei algumas aplicações do Fábio na época e é um trabalho artístico, é um trabalho que muitas vezes você tem que acompanhar aquele processo. Não é um negócio ali que você quebra, não espera curar e aplica em cima e já era, acabou. Não. Um trabalho de porcelanato líquido, vamos supor que você tem um piso de cerâmica. Você tem duas opções. Ou você quebra esse piso inteiro e cria ali e faz um contrapiso ali, né? Nivela tudo bonitinho. E depois de nivelar, você tem que aguardar 28 dias para o concreto curar. Ou você lixa a cerâmica e faz a aplicação da resina. Só que quando você entra na resina, você tem que aplicar primer e tem que aguardar o tempo de cura certinho. Você tem que aplicar o autonivelante da forma correta e esperar o tempo de cura certinho. Aplicar uma ou duas camadas de resina, fazendo os efeitos da forma certinho, tomando os cuidados de não pisar em cima, tomando cuidado com bolha, tomando cuidado com o ambiente, condições climáticas, condições do substrato. Cara, é um trabalho extremamente artístico, é um trabalho onde você precisa realmente ali ter muita paciência. Acho que a principal coisa que a resina ensina pra gente é trabalhar a nossa ansiedade, cara. Porque se você não toma o cuidado de esperar, muitas vezes pode dar problema. E muitas vezes são problemas que a gente não está acostumado e acaba sendo um imprevisto chatinho de resolver, né? Então, esses dois casos aqui, eles precisam das questões que eu comentei. Segue lá. Outros dois casos aqui que a gente precisa desse tipo daqueles 3 pontos que eu comentei. Mais uma vez aqui, né, a gente fez uma mesa de fibra de carbono e resina epóxi. Fibra de carbono e resina epóxi é o material mais premium que existe em termos de estética, acabamento, resistência. Então,
o carbono ele pede uma resina premium. Não adianta nada você fazer uma laminação em fibra de carbono e trabalhar com uma poliéster, por exemplo. Vai molhar a fibra, vai aderir, vai fazer uma laminação? Vai. Só que é a mesma coisa que você comprar uma Ferrari e colocar uma gasolina ruim. Se você compra, a mesma coisa que você comprar um avião e colocar uma resina de carro, por exemplo. Você não vai ter uma resina de carro. Mesma coisa que você comprar um avião e colocar uma gasolina de carro. Você não vai ter toda a eficiência que aquele avião pode dar, porque você não está colocando a matéria-prima correta. Então, falando em carbono, onde a gente precisa unir leveza, estética, resistência química, resistência física, para fazer carenagem de avião, carenagem de Fórmula 1, capacete, produtos que precisam de leveza e resistência, você precisa de um produto altamente premium em todos esses aspectos que eu comentei. Será que isso não dá para chamar de artesanato? Pô, uma mesa dessa eu fiz ali de forma artesanal, de forma que não é uma produção em série, como a gente comentou antes. Então, sim, é um produto artesanal. Agora a gente vem para esse lado aqui e nós vemos os pingentes de resina epóxi e madeira. Um beijo também para o Edgar, caso ele esteja assistindo. São peças feitas do Edgar aqui. E aí você tem uma resina onde você precisa ter grande aderência, principalmente porque você está trabalhando com madeira. E a madeira, caso você tenha uma resina que tem retração, no caso a poliéster ela tem uma retração um pouco mais acentuada, muitas vezes você pode ter problema. Então a adesão, nesse caso aqui, ela se faz presente e por isso muitas vezes a gente escolhe a epóxi nesse caso, tá?